Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nosso tema vai ser quando dizer não. Tem que saber a hora de dizer o não. Não é toda hora que a gente pode concordar com as coisas. Tem hora que tem que dizer não. Então, o Rabino Dani vai explicar pra gente quando é essa hora. De dizer esse não tão precioso às vezes, que a gente deixa de falar e acaba arrumando um monte de encrenca. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, que desce no primeiro andar, que nos empresta seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts. Eu sou o Renato, e hoje nós vamos falar sobre quando dizer o fatídico não, Rabino Dani, que realmente as pessoas têm muita dificuldade em falar não. Inclusive, não é só falar para os outros, falar para você mesmo. A hora que você tem que falar, não, para, deu. Não só para o outro, você também. Então, vamos com as explicações de Rabino Dani 4.0 para quando dizer não, Rabino Dani. Começa, fica à vontade. Eu acho que você falou bem, já logo na introdução, que dizer não é uma coisa que normalmente a gente tem receio de dizer, muitas vezes por conta que ao dizer não você estaria ferindo outra pessoa, né? Normalmente a pessoa que vem e te questiona ou te pede alguma coisa e você quer ser gentil, né? Ou o teu patrão te pede uma coisa e você acha que está na tua capacidade, mesmo que você já está esgotado de trabalho, e às vezes você não tem condição de você falar, então você se acha coagido até, e você não tem coragem de dizer ou não, porque você acha que com esse pronunciamento você estaria ferindo a outra pessoa, e às vezes você entra numa encrenca danada. Então eu acho que é bonito isso que você falou. Eu acho que os conselhos que eu estou trazendo hoje, que a gente encontra dos nossos sábios, etc., de quando dizer não, é exatamente como a gente deve ensinar nós mesmos, de como que a gente tem que, quando que a gente tem que falar realmente não, em que situações cabe um não de verdade. Então eu queria explorar com você 5 ideias de quando que a gente deve falar não. Até trouxe assim, os pontos para poder não me perder, já que são 5 itens aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, não, sinais que a gente tem que entender nas nossas vidas, que é importante você falar não, primeiro sinal que você tem é quando você sente que teu corpo ele está fatigado. Você sente que você está esgotado. Você sente que você não aguenta. Na verdade, teu corpo fala por você mesmo. O corpo sente. A gente fala isso muito em academia. Então, escuta seu corpo. Né? Quer dizer, né, quando você faz ginástica, então, às vezes você pensa, eu posso, eu vou pegar, não vou fazer, eu vou pegar quanto que for preciso. É uma asneira fazer isso, vai se lesionar. Né? Porque, eu quero me mostrar para o outro, eu quero mostrar que eu, sim, yes, I can, eu posso. Mas, na verdade, você não pode. Então, vocês têm que escutar o corpo. Então, um dos sinais que a gente tem que aprender a falar não é quando você sente que você está cansado, que você não aguenta, então assumir tarefas, e é uma coisa difícil. Porque a gente quer ser gentil e as pessoas pedem para você fazer um favor, eu vou fazer, mas você não se vê em condições de fazer aquilo. Porque você não tem, o teu corpo não aguenta, você já está no limite. E você pegar mais uma tarefa só para poder ser gentil para o outro, e o teu corpo vai arrear. Até para você mesmo, né? Esse negócio que você está falando de cansar, às vezes você vai se pondo nesse limite, não é para os outros, é para você mesmo. Sim, você vai, você já não está aguentando mais, você está destruído. Isso que eu estou falando. E você quer puxar mais da máquina. Mas exatamente. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. É você olhar para si mesmo. Entender que teu corpo ele não aguenta. Então esse é o momento de você falar, escuta, desculpa, não. Você vai falar não, e é um não sincero. Quando você se entende e você trabalha com a capacidade real do teu corpo, então não é feio dizer não. Feio vai ser você se estrumbicar todo, porque você vai e você não vai honrar
com a tarefa. Qualidade, às vezes. Né? Qualidade, a gente vai ver que é mais um ponto que a gente vai ver. Mais um ponto que a gente vai ver, isso também a gente vai ver. A gente vai ver os pontos quando vai dizer não. Mas o primeiro é simplesmente a fadiga. Teu corpo ele não aguenta, você está cansado. Para, né? Então o corpo pede para, você não tem que ser um Superman. Então, isso é uma indicação de que você tem que falar, não, escuta, eu não aguento isso, Pachuta, isso não é para mim. Simplesmente, eu não aguento fazer. Fisicamente eu não aguento, eu tenho que dividir, sabe? Eu vou pegar na minha área, qualquer um na sua. Então, se eu sou um condutor das orações numa sinagoga, e eu sei que eu sou capaz de fazer o Kippur inteiro, eu vou acabar comigo, sabe? Eu vou acabar comigo. Pode ser que eu consiga, pode ser que sim, mas sabe, a gente tem que dizer não. Eu vou pegar isso, eu não vou pegar tudo, eu tenho que dividir. Você consegue? Pode até ser que sim, mas se o corpo te diz que você vai se acabar com isso, por que você vai fazer? Porque isso vai comprometer realmente a tarefa que você vai fazer. Então aí é um bom momento de você escutar. Então a primeira dica que você tem para poder escutar, que a gente está vendo aqui, para você falar um verdadeiro não, é ver o cansaço. Porque se você acha que teu corpo ele não aguenta, você tem que, nesse momento, você tem que dizer realmente não. Você tem que aprender a falar não. E eu acho que tem uma coisa, a gente vai ter que discutir acho que é bom discutir os pontos nos pontos, que a gente vai explorando todos eles, no final a gente pode até juntar. Sim. Mas é porque você está falando uma coisa que também é muito importante, que você, em determinada época da tua vida, você aguentou. E talvez agora você não aguente. Exato, tem muito isso. Tem muito isso. Talvez uma carga que você carregou, você carregava. Isso. Mas agora uma carga que está chegando, talvez você não já não carrega. É real, já não é real. Então, assim, eu acho que tem aqui uma pegadinha do malandro, que, assim, pra gente que já passou uma idade, que é a idade jovem mesmo, que a gente aguentava tudo, né? Você ficava até 3 horas da manhã, acordava às 7 da manhã, o corpo aguentava tudo. Hoje a gente não aguenta tudo. E a gente tem que assumir. Eu acho que se você assumir o limite nessa hora, é bonito. É fundamental. É fundamental para você manter a sua sanidade. Exatamente. A sua sanidade. Sim. E a tua responsabilidade também. Isso. E as pessoas vão achar nobre. Eu vou te falar, Renato, você falou uma coisa muito bonita, eu vou trazer exemplos em cada um desses casos, que agora você falando, você me estimula. Obviamente eu estou trazendo na minha área, mas cada um na sua. Existia um senhorzinho na nossa sinagoga, que ele, todas as segundas e quintas, quando sai o rolo da Torá Sagrada, ele lia esse rolo da Torá Sagrada. E, obviamente, a gente esperava sempre e dava honra para ele ler. E ele, assim, ele fez durante muitos anos, até que chegou um momento que ele já estava, sabe, tardando a reza em voz baixa, tipo, quando chegar a hora para mostrar que ele está na reza, sabe, tipo, ele não estava mais disposto para poder fazer isso. O senhor, com uma ampla idade, estava fazendo assim. Até que chegou um momento, eu vou te falar, foi uma das coisas mais lindas. Ele chegou para mim depois da reza e falou, olha, eu gostaria muito que você pudesse ler nas segundas e quintas. Eu falei, não, imagina, nós oramos, nós esperamos, nós aguardamos, não sei o que mais. Ele falou, com a experiência dele, para mim, eu era muito mais jovem, e com a experiência dele, fiquei assim, surpreso da nobreza dessa pessoa. Ele falou o seguinte, cada um tem que saber a capacidade dele e quando entregar uma tarefa. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, hoje você vai fazer. Você pode fazer? Para mim está difícil, você pode fazer isso? Para mim vai ser uma honra. Cara. Ele me quebrou, porque eu estava querendo, não, sabe, recusar, porque eu entendia que é vida para ele, mas ao mesmo tempo estava cansando ele, porque ele tem que ficar de pé, tem que ler, etc. E ele me passou, cara, eu achei tão lindo isso aqui. Você trouxe um ponto tão importante, né, que é você também olhar para quem está perto de você, para ver se você não está tirando dessa pessoa além do limite dela. Isso. Porque isso também é um papel teu. Sim. Não é só o não da própria pessoa. Sim. Às vezes você fala para ela, então vai. Aí ela fala, tá bom, vai, eu vou. Sim. Então, ela já não está aguentando mais. Ela fala, bom, eu vou. Então você também tem que fazer Você tinha que ter uma sensibilidade de ver isso. E nem sempre a gente tem. Mas tem que ter. Eu sei. É isso. Tem que abrir os olhos também para você ser... Mas imagina, na cena que eu agora te desenhei, que eu agora te disse. Na minha cabeça, eu queria forçar ele a rezar, porque entendia eu que isso é vida para ele. Exato. Por isso que eu estou falando, você tem que fazer essa análise dele, não tua. Sim. Aí quando ele fez a análise dele e falou de uma maneira clara e objetiva, eu comecei a olhar com outros olhos.
Sabe, ele falou, não é não, você vai fazer, muito obrigado, eu quero que você faça, e pronto. Eu falei, Exato. opa, entendi o limite dele. Entendi duas coisas, o limite dele que ele falou. Entendi o lado lindo e maravilhoso que ele passou, sabe? Soube passar, soube a Quem- hora de falar não para si mesmo. Largou o osso. Exato. Quem passa uma responsabilidade como essa, porque às vezes a gente pensa que a gente pode a vida inteira, e agora, amigo, você tá cansado, você não Certo. aguenta mais, sabe, tá difícil para você, tem gente mais jovem, dá para outras pessoas mais jovens fazer, não tem nada demais Não. vai acontecer. É. Sabe, então isso é muito bonito. Isso Muito. eu achei bonito. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que aprender a falar, não quando a gente, por conta da fadiga do corpo, você simplesmente sabe que teu corpo, então nesse momento, eu ia te pedir, seja sincero com aquela pessoa, porque você sabe que você não vai aguentar. Sabe, no no final de futebol tem uma coisa interessante, que eles falam que o jogador, quando fica velho, ele corre menos e joga mais. Por quê? Porque ele sabe onde ficar no campo, então ele não precisa correr tanto. Ele sabe onde ele tem que ficar, então ele se posiciona melhor, Sim. ele joga mais do que os outros, porque a bola sempre vai parando nele, e ele, na verdade, corre 1/3, 1/4. Sabe servir, né? Então essa inteligência de que você também tem que saber que vai chegar uma hora que nem assim funciona, né? Porque todo mundo corre tanto, é tão mais forte, é tão mais jovem e tudo mais. Aí você vai ter que saber, parei. Então você tem que administrar enquanto dá, mas também saber falar que deu, né? Que já foi. Isso é muito bacana. E falar isso para os outros também, né? Me dá. Você também tem que olhar e falar assim, não, você está cansado demais. Sim. Não vou te dar hoje. Hoje não. Exato. Outro dia eu te dou. Agora vai descansar. Sim. Vai descansar, meu. Você não está bem. Vai descansar. Exatamente. Que é a gente saber falar o não para a pessoa também, nobre. que às vezes vem um leão. Nobre. O cara é leão, só que o cara não é de idade, mas ele é um leão. Ou Sim. ele é um leão cansado. Ele nem é de idade, mas ele é um cansado. Você fala, mas eu pego. Não sei o que falar, não, você não. Ou Agora você hoje vai- ele não está bem também. Hoje, isso. Você tem que olhar a pessoa na maneira. Então, mas importante a gente saber falar não quando a gente está cansado. Escutar o nosso corpo. Isso aqui é uma regra muito bonita. Que a gente tem E que observar o aprender. corpo dos outros. Sim. Porque às vezes, como eu falei, às vezes você está lidando com o leão, ele vai falar, não, dá pra mim. Você vai falar, não, você vai descansar. É. Agora é a tua hora de descansar. Eu te ponho na hora que tiver que vir. Vai descansar que eu preciso de você descansado. Sim. Esse é o nosso não pro outro a respeito do corpo. Exato. Olhar pra ele e também saber Sim. tirar, né? Sim. Isso é uma coisa muito bonita. Segundo ponto que a gente fala é o seguinte, é quando você está prestando atenção, você tem que falar ou não, quando você para você mesmo, quando você está prestando atenção que a tua qualidade do trabalho está diminuindo. Que nem você falou antes. Sabe, você fazia XYZ porque você dava conta, mas de repente você está vendo que a tua qualidade do teu trabalho está diminuindo. Aqui é uma hora de você refletir e falar o seguinte, olha, não, chega. Não no sentido... Não, bem, Não. chega do bem, né? Chega do mal. Chega do bem, porque eu estou perdendo qualidade. E existe uma regra que a gente diz o seguinte, a importância é muito mais na qualidade do que na quantidade. Tem pessoas que pensam o seguinte, não vamos continuar fazendo porque assim a gente está fazendo outra, mas você vai fazer um monte de coisa sem qualidade, então você perde na hora da beleza do assunto, é melhor uma coisa com qualidade do que quantidade. Porque quantidade mal feita, também não funciona. Então, é um momento de você chegar e falar o seguinte, eu tenho que parar, eu tenho que diminuir. Sabe por que eu tenho que diminuir? Porque eu estou vendo que eu não estou fazendo as coisas com aquela qualidade que eu estava fazendo antes. Interessante. Isso é uma coisa muito importante que você tem que chegar e falar o seguinte, não vamos fazer mais. Mas a gente pode produzir mesmo, mas não vamos. Não vamos porque a gente está... A qualidade está baixando. A qualidade está baixando, é um sinal que você tem que dizer não, é um sinal que você tem que, vamos parar, vamos diminuir. Né? Porque aqui... Agora, eu estou gostando que a gente está levando, você está trazendo os pontos Coisas de para a uma vida, maneira- obviamente coisas para a vida estamos falando. Não, sim, mas o que eu acho interessante é o seguinte, ó. Do mesmo jeito que você está falando que a gente tem que falar esse não na qualidade, quando a nossa qualidade cai, Sim, mas quando a qualidade do outro cai, sim, então, vamos supor, sim. teu filho fala, pai, eu vou estudar mais 14 horas. Aí você fala, então vamos aqui te fazer uma chamada aqui do que você estudou até agora. Me fala esse aqui. Putz, pai, esse aqui ainda não peguei. Esse aqui ainda não entrou. Esse ainda não tá na cabeça. Então faz um favor pra mim? Não. Vai dormir. Vai dormir. Acorda inteiro amanhã que aí você estuda o resto. Agora você não vai estudar mais nada. Porque você não vai absorver nada daqui. Sim, Então o que você tá trazendo, sim. o que eu quero mostrar é que Na real, o corpo, estamos a gente pode falar do nosso corpo, mas a gente pode falar no corpo do outro. Tô vendo que o cara tá se matando. E não Então, tá no corpo você funcionando. vai falar, agora não. Não, mas eu aguento, me dá que eu vou carregar, eu vou levar. Não. Não, a resposta é não.
Na qualidade, mesma coisa. Você vai falar a qualidade do tua teu caiu, estudo não está rendendo. é não para você e a qualidade é não para o outro. Sim. Tô vendo que o outro tá fazendo de tudo e não tá mais conseguindo entregar. Não adianta ele falar, mas me dá isso aqui também. Não, cara, não. Aí cabe o não, sabe? Cabe e deve o não. Obviamente, o que a gente está querendo nesse podcast aqui, com o tema que a gente está falando, são sinais na vida de como que você deve aí, então, aplicar o não. Essa que é a proposta. Eu acho que essa que é o bacana. Quando que eu tenho que falar o não? Então, você tem que estar atento a essas coisas. Quer ver uma coisa? Vamos supor que você quer comprar uma coisa, você tá na pilha para comprar, e você sabe que você vai se apertar. Você sabe. Você sabe o que vai acontecer? A qualidade da tua vida, bem provavelmente, vai cair. Vai cair. Ou que você vai ficar preocupado para pagar, ou Sim. que você vai ficar... Então, essa é a hora do não. Dá o passo hora maior você que a perna. Isso. Yeah. Isso. A qualidade vai cair? Vai cair. Não. Não é propício. Não se deve fazer assim. E não tem problema. Não. Sabe? Ao contrário, porque são coisas que a gente tem que se educar e não ter vergonha. Sim. Porque eu acredito, eu vou te falar, eu lembro muito bem disso. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. Eu aprendi assim. Quando eu trabalhava no Beit Chabad, assim que eu cheguei, então a antiga esposa do Rabino Alper, que descansa em paz, era uma pessoa muito workaholic, ela trabalhava muito mesmo. Quando ela vinha pedir, como americana, vinha pedir um favor para mim fazer, e nós como brasileiros temos uma grande falha. Daí a gente fala, sim, se Deus quiser, eu não, vou fazer. Você fala que você vai fazer na boa vontade para uma senhora que te pediu, só que ela é americana e você é brasileiro, entendeu? E o americano, quando ela pedia para mim, você pode fazer? Ela via toda carinhosa. Eu falei, você pode fazer? Eu falei, posso. No dia seguinte ela falou, você já fez? Eu falei, opa! Eu não estava entendendo que linguagem é essa se eu já fiz. Era um favor que você me pedindo. Você falou que você ia fazer. Aí eu não sabia falar não. Eu não sabia falar não, porque ela também não pedia. A esposa do meu patrão. A esposa do meu patrão. Também não me pediu um favor, eu vou falar para ela não. Mas ao mesmo tempo eu pensei que eu vou fazer no momento que eu vou ter tempo. Mas ela não entendeu isso. Ela falou que você vai fazer. Então ela ia cobrar. Foi ali que eu comecei a aprender a falar não. Eu não sabia falar não para ela. Agora, quando eu começava a falar, me esquivava para que vou fazer, ela me cobrava e eu ficava mal. Eu aprendi, cheguei a próxima vez que ela me falou, você pode fazer? Eu falei, não. Ela falou, mas você não pode? Eu falei, você quer para amanhã? Não. Se você quiser para domingo, eu posso fazer, tudo bem? Então eu aprendi a falar. Não, e o que acontece? Eu sofria por não falar não. É a coisa mais... A gente vai ver coisas assim aqui também nessa... Mas é uma coisa importante da gente aprender a falar, não ter vergonha de falar não por conta do corpo que não aguenta. Falou, não vou fazer, desculpa, você gostaria que eu fizesse, eu não tenho força, não, hoje não. Bom, levanta e vai. Mas você é tão jovem ainda, vai, aguenta. Não, cara, não precisa. Meu filho, é o que você falou da academia, serve como academia um bom exemplo. Sim. Não, beleza, dá aí mais 10, dá aí mais 20. Pra quê? Você vai se machucar, cara. Se você machucar 10 dias de cama pra poder voltar pra academia. Pra quê? Não, cara, não. Teu corpo falou não, então aprendi que não. Aí cabe o não. Qualidade. Baixou a qualidade? A gente falou também cabe não. Sim. Terceiro item, tira assim. Isso aqui é importante. Quando você não tem mais tempo para coisas importantes da vida. Sim. O que acontece? Você vai assumindo coisas, e de repente as coisas importantes da vida você vai deixando de lado porque outras pessoas te pediram, porque você está fazendo isso. Não, mesmo o trabalho te demanda, não é só pessoas pedirem, não. Não é só pessoa pedir, o estilo de vida que você está levando está acabando com você. Mesmo o trabalho, exatamente, principalmente o trabalho. E de repente você fala, não, mas eu preciso trabalhar. Eu falei, você precisa viver e ter as prioridades na vida. Quando você deixa de ir para uma festa de formatura do teu filho porque você está fazendo um trabalho, desculpa, você está errado. Você devia falar não para essa tarefa. Quer dizer, saber dosar, né? Saber, né? Não, tá perfeito. O que eu ia falar é que eu acho que nessa questão das prioridades, a gente estava falando de prioridades agora há pouco, né? Sim, exato. Esse negócio de prioridades tem uma coisa interessante. Minha prioridade é meu trabalho. Beleza, então agora sua prioridade é seu trabalho, então você trabalha 24 horas por dia, maravilhoso. Mas teu filho é prioridade ou não? A tua família, prioridade ou não? A tua vida, o seu corpo, o cuidar do seu corpo, é prioridade ou não? Então quer dizer, até que ponto a prioridade que você está elegendo nesse momento que vai levar você, que você não sabe falar não, porque o trabalho é a tua prioridade,
E aí você vai deixar de conviver seus filhos? E aí vai deixar de conviver sua família? Você vai deixar de cuidar do seu corpo um pouco, porque se você não cuidar do seu corpo, a única pessoa para cuidar do seu corpo é você. Ninguém vai cuidar para você. Então esse aqui É fundamental. dos mais importantes. É dos mais importantes. Esse é um dos mais importantes. Inclusive tem um dos livros, assim, depois eu fiz pesquisa também em outros lugares, tem um dos livros, que é um livro famoso que faz os 7 hábitos de pessoas, não é lá do Stephen Covey, parece que. Ele falou uma coisa interessante, ele diz assim, o homem ele não tem a capacidade de administrar o tempo, e sim as tarefas que ele faz. O tempo vai passando, se você não saber colocar as suas tarefas, o que é mais primordial ou não, e quando parar, então você vai perder, você perde. E a gente vê, Renato, famílias perdendo por conta do trabalho, perderam o filho, perderam os momentos mais nobres do filho, porque alegando tudo, mas eu estava bancando. Isso, eu estava bancando. Eu estava fazendo só para pagar a tua faculdade, mas você não estava comigo. Isso. Eu tenho uma passagem dessa com a minha filha, porque eu viajo muito para a China, sabe, para importações e tal. Eu estava na China por um período bem longo e geralmente o que eu trazia quando ela era pequena? Eu trazia presente. O que eu posso compensar ela? Só a única coisa que compensava é trazer presente. Então ela ligava para ela e falava, filha, comprei isso aqui para você. Filha, comprei isso aqui para você. E aí, tipo, achava que isso era o que ia ajudar. Porque o que podia fazer? Eu tinha que estar lá um mês, era muito difícil. Aí um dia, Dani, eu vou te falar, chorei, hein? Chorei. Não que seja difícil, mas nessa situação eu chorei de verdade mesmo, do fundo do coração. Um dia eu ligo para ela e falo, filha, não sei o quê. Eu te comprei, eu não sei o que. Ela falou, pai, eu não quero mais nada. Volta para casa. Só quero você, pô. Ela falou assim mesmo. Ela falou, pai, eu não quero mais nada, eu não quero nada do que você comprou. Volta para casa. A gente, tudo bem, eu estava numa situação delicada, porque esse viagem para a China acontece naquele período, então realmente. Sim. Mas é isso. Se a gente não souber botar as prioridades da vida, chega uma hora que você vai perder coisas que talvez sejam tão ou mais importantes do que aquilo que você realmente está elegendo naquele momento como prioridade. E aí cabe um verdadeiro não da gente saber o que você tem que, né? Coisas importantes da vida, então não há nada que justifica você perder aquela oportunidade de você não estar presente por conta de qualquer outra coisa. E você justifica por causa do trabalho, então você está perdendo. Você devia falar um não para isso, desculpa. A gente aprende muito, vou te falar, nos congressos que a gente teve dos rabinos, eu já fui diversas vezes quando falo sobre educação. Então, a gente tem telefone e tudo, a gente fica, muitas vezes, a gente vê, muitas vezes, infelizmente, pais não atendem filhos, etc. Isso aqui é um pecado tão grave. Sabe, se existe um telefone, é realmente para você atender. Se o teu filho está te ligando, não importa que hora que você está fazendo, o que você tem que atender, é um filho que está te ligando. Nada justifica você não atender teu filho quando ele está te ligando. Você ligou 1, 2 vezes, você não atendeu, ele conta com você. O que é mais importante de você atender teu filho? Você nem sabe o que ele está querendo do outro lado. Se ele está insistindo, alguma coisa para tudo. Nem importa o que é, né? Nem importa o que é. Então, mas saber é a prioridade. Saber ter prioridade em termos das tarefas e saber dizer não para algumas por conta, eu falei, infelizmente não, porque eu tenho que estar em casa, vou estudar com meu filho. Você sabe que lindo, bonito. Eu fui conviver, eu convivo obviamente com pessoas não religiosas, pessoas de outras religiões, normal, né, todo mundo. E eu um dia estava numa situação com uma pessoa e eu falei para ela, olha, só tem um problema, eu sou religioso e tem algumas questões. Eu no Shabat não trabalho, nos feriados judaicos não trabalho. Ele falou assim, não, eu acho isso muito bonito, o respeito que você tem pela sua religião me faz admirar você. Então, às vezes a gente acha que você parar para atender um filho, você vai parar uma reunião? Nossa, uma reunião? Vou parar para falar com meu filho? Sim, talvez todo mundo na reunião vai falar assim, que bonito. Cara, o filho dele é prioridade. Esse é um bom homem. E não assim, é minha filha, eu ligo depois, não tem problema, larga. Entendeu? Tipo, isso é uma coisa muito que às vezes a gente acha é o famoso afur halafur, o contrário do contrário. Às vezes você acha que aquilo lá vai te denegrir e aquilo lá, na verdade, é que vai te dar mais valor e as pessoas vão dar mais valor para você por conta daquela atitude. Tem um shliach do Rebbe chamado Moshe Feller. Esse shliach do Rebbe é de Minnesota. Vou te contar essa história que você me lembrou dessa história. Uma vez ele foi conversar com um dos caras mais que ele estava tentando marcar com um cara. Era um cara super da NASA, um judeu, assim, um cara assim super... chamava Velv. Então ele foi conversar com ele, até que conseguiu marcar o horário, só que marcaram para o horário no fim da tarde.
Até que ele entrou na sala do cara para conversar, o cara deu lá 10 minutos pro cara para o cara conversar. Eles começaram a conversar e de repente ele falou, me dá licença. Ele pegou o garfo, pegou lá, começou a rezar. O cara falou, que cara de pau, o cara marcou, o cara levanta para rezar. Falei, que é isso? Daí ele continuou a trabalhar, ficou possesso, o cara, imagina, já te atendi, já te depois ele voltou, desculpa, vamos continuar. Eu falei, você não tem vergonha? O cara falou, desculpa, muito. Eu tinha uma reunião mais importante agora, eu precisava falar, a oração vespertina tem horário para falar com Deus, eu tinha que falar com o Criador do Universo, agora a gente pode continuar, agora eu já fiz as minhas obrigações. O cara que tinha ficado tão nervoso, de repente ele falou, que cara de valor, quer dizer, depois ele caiu a ficha, ele falou, olha só, o cara parou, me deixou, para poder ter reunião com o cara já era difícil, ele larga o cara para poder falar com o Criador do Universo. Imagina, com um cara de pau, né? Tem que ter alguma coisa, mas o cara apreciou isso depois, que ele falou, puxa, esse é um cara de valor, né? Um cara que tem valor. Apesar de ter se machucado, mas ele mostrou que as tarefas dele estão bem claras do que é importante. Eu achei uma história super incrível, super bonita. Esse não do que você está dando por nível de importância, mas na verdade a gente pode falar que é prioridade, tarefas. Eu acho que é nível de prioridade, é o mais chavão nosso que a gente costuma falar, é qual a tua prioridade. O não da prioridade, ele é tão importante, Dani, mas ele é tão importante, sabe por quê? Porque ele pauta quem você é. Ele não pauta só o não e o sim. Ele pauta quem você é, quem você de verdade é. Exato. Você é um cara só do dinheiro, então? Você é família, beleza? Não. Família não precisa. Seu corpo, deixa pra lá, deixa engordar, explodir, não tem problema, tudo certo. Ele mostra quem você é, ele mostra qual é o seu nível de compromisso com a vida. Esse não da prioridade é dos nãos mais difíceis da gente falar, porque a gente já falou aqui de vícios, já falou aqui... E quando o vício te consome, esse não é muito difícil. O vício você viciou no trabalho. Sim. Você parar cara, é uma tarefa muito dura. É muito duro você conseguir parar isso. Sim. E... Como faz? Porque você tem que ter as prioridades, você tem que saber onde estão suas prioridades. Exatamente. Esse é um não fundamental, primordial e difícil, exatamente. Porque aí você tem que dosar quais são as tarefas mais importantes e saber que tem que dar... Tem que parar para poder executar esse não difícil. Porque o não do cansaço, ele não pauta quem você é. Você cansa e fica cansado, problema teu. Não, problema teu, você está gastando teu corpo. Tá bom, você quer assim, que seja assim. Então, ok. Quando você fala não para qualidade, tá bom, o cara vai falar, ele não está mais o mesmo, olha só, o Dani não consegue mais, tá bom, puxa, ele está envelhecendo. Mostra fraqueza. O não da prioridade mostra grandeza. Mostra quem você é. Mostra qual o nível de pessoa você é. Sim. O que você dá valor na vida de verdade. Exatamente. Se você vai dar valor para falar com Deus ou você vai dar valor para falar com o homem da NASA? Para quem você vai dar valor? Você vai dar valor para falar com a tua filha ou para a reunião? Para a reunião que está tocando. Desculpem, eu preciso atender. Acho isso muito bonito. Isso é uma coisa... Esse não da prioridade eu acho pesado. É um não pesado. Ele realmente pauta o ser humano. E molda. Molda. Sem dúvida. E aí você entende quais são as tarefas importantes de uma pessoa. Porque o cara que escolhe o contrário, então você já chega à conclusão de que é importante para ele na vida. Exato, isso que eu falei, pauta uma pessoa. Você fala, quais as prioridades? Eu trabalho que nem um louco. Saúde? Não, família. Quando dá? Você fala, e já sei. Esse é tá perigoso. No caminho errado. Esse é perigo. Mas tem até um certo perigo nisso, se você for pensar. Tem um certo perigo, porque você não dá valor para as coisas mais valorosas da vida. Para a sua saúde, para os seus filhos, para a tua família, isso tudo não. Então, você dá valor para quê? Para o dinheiro você dá valor. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Certo. Interessante isso. Nunca tinha pensado, mas é uma coisa que faz sentido total. É bonito próximo capítulo. Pro próximo. Quarto é o seguinte, quando você está perdendo a sua motivação. Perfeito. Você está perdendo a tua motivação. Literalmente, você está, puxa, sabe? Aí você tinha que falar ou não, falar, acho que tem que pegar outro rumo, acho que tem que fazer, porque você está perdendo toda a tua gana, a tua vontade, entendeu? Você está perdendo motivação daquilo que você faz. Então, acho que está na hora de você, sabe, botar não. Me trouxe aqui isso, literalmente, Dani, os nãos que a gente fala, filho fala, vou ficar até 2 da manhã, você fala, não, amanhã você não vai aguentar a escola.
É exatamente esse. É o não que você fala assim, não, amanhã você não vai conseguir se concentrar na escola, você vai estar acabado na escola, você não vai conseguir fazer nada lá. Vai dormir. Sim. É esse não. É. É esse não que você está falando agora. E motivação, porque senão... Então você tem exatamente isso. Por exemplo, você tem limite até quando você tem que estudar, tem limite até quando você tem que rezar, tem limite... Por que tem limite? Porque senão você perde a motivação, você desestimula a criança a pegar aquilo, porque até chega a romper a corda. Falando, isso, você foi demais. Aí ela vai mal na escola e você... mas eu só vou ver mais meia hora de televisão. Tá bom, vai meia horinha. Tá bom. A consequência é grave. A consequência é grave. Ela perde a motivação pro resto, porque ela tá sempre cansada. E você não soube falar não, na hora que ela ia perder. Incrível, né? A motivação de fazer as quando coisas. Quando você está perdendo uma motivação, aí você tem que chegar um momento de você chegar e falar... Eu quero trazer uma coisa que me veio agora na cabeça, que tem uma situação na Torá, que eu acho que é sobre Korah. Aí você vai me lembrar se é isso mesmo. São duas situações de Korah com Moshe. Duas pessoas fizeram coisas similares. Para uma ele falou não, e para uma ele falou pode. E todo mundo falou, mas é quase a mesma coisa. Por que para esse você falou não e para esse você falou pode? Ele falou, porque nesse caso, esse aqui está pensando e a consequência é essa. E nesse aqui, o que ele está pensando, a consequência é aquela, não é a mesma consequência. Parece a mesma coisa, mas a consequência dessa situação vai ser uma situação, a consequência dessa outra situação é outra. E isso aqui é terrível, e isso aqui é ok. Sim. Você sabe qual a situação que eu estou falando? Sabe que história é essa? Não sei exatamente qual que você está falando. É porque eu não sei os personagens, se eu falasse... eu ia falar na hora, né? Eu não sei exatamente, mas isso aqui é um conselho muito, muito claro dentro do judaísmo. A gente tem isso de uma maneira muito clara. Lembra que eu não sei se a gente comentou em algum episódio, mas vale a pena ver de novo aqui. Uma vez um sujeito, ele teve a gigante ideia de escrever judaísmo para os dummies, judaísmo para os ignorantes. Então ele decidiu escrever o que o judaísmo pensa, como é que tem que fazer as coisas, A, B, C, D. Perguntas e respostas básicas sobre o judaísmo, entendeu? Perguntas e respostas básicas sobre o judaísmo. E ele estava feliz da vida com a obra que ele estava fazendo, porque ele ia escrever perguntas e respostas, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E ela, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Tá? E ele, crente que estava fazendo a coisa certa e muito orgulhoso do seu trabalho, ele foi pedir a bênção do Rebbe, o que ele acha a respeito do livro. O Rebbe foi categoricamente contra. Aí ele falou, por que contra? Aí ele falou o seguinte, é uma coisa tão bonita, isso que você está falando agora, exatamente isso. Ele falou o seguinte... Judaísmo não tem uma resposta para uma pergunta. Judaísmo não responde pergunta. Judaísmo responde quem pergunta. Certo? Judaísmo não está aqui para responder uma pergunta. O judaísmo está aqui para responder quem pergunta. Porque às vezes a mesma pergunta que é feita por A ou B, a resposta é diferente. Baseada na capacidade, no nível que a pessoa se encontra, no desejável dessa pessoa, ou quanto ela está pegando, enquanto para o outro é diferente. Você não pode exigir, entendeu, de um CEO, aquilo que você vai, de uma companhia, você não pode exigir de uma criança que está agora no primário. Claro. A pergunta é a mesma, mas isso no judaísmo é verdade. Você vai perguntar, por que Jacó se prostrou 7 vezes para Esaú, não sei o que, agora recente nessas porções, etc. A criança vai falar não, porque ele queria... A resposta de uma criança é X, a resposta de um cabalista vai falar numerologia. É completamente diferente. Perfeito. Então não existe resposta para a pergunta, existe resposta para quem pergunta. Então ele falou, você não pode escrever respostas do judaísmo que é assim, porque quem vai ler pensa que é assim para todo mundo, e não é. Isso é uma coisa tão bonita. É exatamente isso que você falou. Às vezes a resposta tem uma história bonitinha que conta do Rebbe anterior. Uma história interessante. Uma vez o cara chegou o secretário do Rebbe anterior, que estava no escritório quando ele fazia audiências particulares, pegou 2 pessoas que fez a mesma pergunta. Tá certo? Para um, o Rebbe respondeu X, e para o outro, o Rebbe respondeu Y. Para um, o Rebbe respondeu o que ele tinha que fazer. Para o Rebbe falou o seguinte, na verdade era parecido, mas era diferente. Para o Rebbe falou o seguinte, pega essa moeda e coloca na tua carteira e carrega ela sempre com você.
E para outro, o Rebbe falou que o cara fez a mesma pergunta. O cara falou, pega essa carta, pega essa moeda e costura no seu tzitzit e fica com ela no dia a dia. O secretário ficou com a pulga atrás da orelha. Por que para um Rebbe mandou carregar na carteira? Porque para o Rebbe o outro mandou costurar naquela roupa que a gente usa de baixo, todo dia para lembrar as mitzvot, que é chamado de tzitzit. E no final de todas as audiências, ele falou, Rebbe, se o senhor me permite, posso lhe perguntar por que o senhor respondeu diferente, que é conforme a Cabala, etc. Ele falou, não, porque aquele que eu respondi para costurar no tzitzit, ele não usa tzitzit, então agora ele vai ter que começar o Rebbe viu que ele não usava, então ele falou, costura na tua essa roupa, então quer dizer, com isso eu vou fazer com ele que ele ganha. Então, às vezes, a resposta para um não é igual a resposta para outro, isso que você está falando. Então, a gente tem que saber, né, para quem você está respondendo. Eu quero trazer aqui um parênteses. Sim. Porque a gente traz bastante história de Rebbe, e eu acho que é importante a gente falar uma coisa, porque nem todo mundo que a gente assiste a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Sim. Muitos sabem, outros não sabem, então eu acho que a gente precisa fazer essa pequena observação. Sim. Que os Rebbes, eles são Rosh Bnei Israel, são pessoas que são líderes do povo, são sábios gigantes. Almas especiais. Almas extremamente especiais. Eu acho que o paralelo que eu posso falar quando a gente fala do Rebbe é quando você está lá com aquele cara que você acha o empresário mais incrível, Elon Musk da tecnologia. Aí você fala, vou perguntar para o Elon Musk, que vou ver o que ele quer responder, porque a opinião dele, se for do Elon Musk, aí você tem que baixar a cabeça. Então é isso, os grandes sábios são grandes Elon Musks da religião. Tiveram vários, geralmente, principalmente na nossa linha, um de cada vez, não foram todos uma vez só. Foram passando, tiveram 7. Mas se você quiser falar um pouco disso, eu acho importante para as pessoas entenderem por que a gente cita. Tá. Porque é o sábio dando orientação. Deixa eu te falar. Tem rabino, Rav, e tem Rebbe. É diferente. A diferença de rabino, que em hebraico é Rav, e Rebbe, é uma letrinha final, é Yud. Uma letrinha Yud. O rabino está apto para responder perguntas na prática que acontece. Caiu uma gota de leite numa panela de carne, misturou aquilo, aí ele... Bom, são fatos que a lei já diz. Basta estudar o código de leis, você vai saber como responder. Rebbe é uma pessoa que olha o espírito. Ele tem um Yud, ele olha o espiritual. São pessoas dotadas com uma sensibilidade extraordinária que observa a essência das pessoas. Então, quando a gente fala Rebbe, qualquer história que a gente está contando aqui, são pessoas que você não precisa falar para ele saber o que está acontecendo. Basta ele te ver, ele observa a tua essência. De Rebbe a gente não esconde nada. Então, isso quer dizer, Rebbe é aquele que compreende o espiritual. Então, por isso, é óbvio que na comparação, não tem nem como comparação entre Elon Musk aqui, ou até mesmo entre grandes rabinos, que são autores de livros de perguntas e respostas da lei. É uma coisa, isso é questão de quanto mais ele estudou, etc. Mas Rebbe, ele tem um dom espiritual, que enxerga o âmago da proposta da vinda do teu espírito para a Terra. Aí é outra pegada, aí realmente é outra pegada. São pessoas extraordinárias. Eu quis trazer porque a gente cita essas histórias, parece que é um monte de historinha. Historinha dessa, historinha daquela. E, às vezes a gente fala, olha, vou contar uma historinha aqui. Sim. Cara, você está falando de um momento de uma troca de um ser humano na frente de um cara, de um ser extremamente elevado, iluminado, que olha para a tua alma e consegue te dar coisas. Por isso, assim, ele consegue ver que o cara não usa o tzitzit sem olhar para ele que ele usa o tzitzit. Eu até falo que na fila do Rebbe, nosso Rebbe, né, da nossa geração, passava as pessoas fazendo as mesmas perguntas. Me dá uma brachá para, sei lá, para a saúde. Ele falou, dá uma brachá para a saúde, você tem que acender vela. Aí, dá uma brachá para a saúde. Para a saúde, você tem que botar tefilim. Para cada um. Da saúde. Ele falou, você vai ver só mezuzá. Como é que ele sabia que a mezuzá de um, o tefilim do outro, a vela do outro? Como é que ele sabe o que ele está falando? Porque é uma coisa que para você, reles mortal, você vai falar, cara, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Ele fala cada coisa de uma pessoa uma coisa. Sim. É por causa disso, porque ele está olhando o espírito da pessoa, a alma da pessoa e conseguindo dar a receita do remédio que aquela pessoa que é para aquela tomar. Pessoa. Que é para aquela pessoa. É só para falar o porquê que a gente traz as histórias, o que essas histórias querem dizer, porque a gente cita elas tanto, que é para trazer essa explicação profunda de certos assuntos que a gente tenta trazer no nosso podcast. Boa. Bom, fechado parênteses, podemos continuar.
O último item que o não é super apropriado, e essa é uma coisa muito delicada e real também, é quando você fala um não para algo que está prestes a tirar da sua identidade, do teu senso da tua identidade. Isso é uma coisa muito bonita. Se alguém vai te pedir para você fazer uma tarefa que não é adequado à sua personalidade. Toma uma balinha ali para mim, Dani. Pega aquela balinha ali no supermercado para mim. Pega lá. Uma pessoa, só uma balinha, só drops. Mas eu tô sem grana. Pega lá para mim, pega lá. Quer dizer, não é digno da tua personalidade. Veja, não é que você está... Eu vou te trazer um exemplo, talvez, eu entre num exemplo como esse, que uma vez eu passei, apesar que eu não me olhava desta maneira, mas eu vou te contar o que aconteceu, para você entender o que estava passando na cabeça. Aconteceu o seguinte, nós estávamos numa cerimônia de casamento, tinha um rabino oficiante, e eu estava como com o rabino coadjuvante, lá participando para ser testemunha, enfim, então eu estava abaixo do palio nupcial. E de repente o rabino, alguém esbarrou na mesa e o copo de vinho caiu no chão. Caiu no chão lá na frente de todo mundo. A minha reação extremamente natural foi de pegar o guardanapo para poder ir limpar o chão. O rabino imediatamente me segurou na mão e me puxou. Você não. Na cabeça do rabino eu estava querendo dizer o seguinte: zela a tua identidade. Tem pessoas que têm que fazer isso. Não estou falando que tem que fazer, tem que limpar. Mas não é você que tem que limpar. Não fica bem você limpar. Ele estava querendo me mostrar o seguinte: o papel de limpar, que tem que limpar, vai vir uma pessoa que vai vir limpar, tem outra pessoa que pode vir debochar. Você que está como uma autoridade. Então, outro tem que fazer essa tarefa. Então, ele me segurou na mão, eu fui. Então ele me segurou, ele falou: fica aqui. Já vai ser resolvido. E depois ele me explicou, ele falou: veja, você está lá com uma autoridade, você está lá com uma pessoa, a tua personalidade representa alguma coisa lá, você não tem que, entre aspas, se rebaixar para fazer uma coisa que não lhe cabe, porque o outro tinha que fazer. Para mim, eu achei essa história, apesar de não ter concordado, eu te falei, não ter concordado no sentido que eu fui direto, porque a minha claro, eu não estou nem aí, mas reação natural. Ele estava querendo me zelar. E eu entendo essa posição. Entendi depois, por de velho, a gente entende essa posição. Eu entendi o que ele quis preservar. Você está entendendo? Mas tem certas coisas da vida que se alguém vai te pedir para você fazer que não cabe com a tua postura, você tem que falar um não. Sim. Você tem que falar um não, porque não é bonito, não é bacana. Você entende isso que eu estou querendo dizer? Sim, total. Você não pode furar sua ética e seu caráter para qualquer não que falar seja um não, para não falar um não. Isso. E O seu caráter e a sua ética tem que ser desculpa, mantido. eu não. Você está entendendo? Você está me pedindo para fazer uma coisa que eu não posso fazer. Então você vai falar: não, eu não vou fazer isso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Se vem alguém e me pede: você pode testemunhar num tribunal contra outro irmão, não. Eu não vou, porque a minha lei não permite. Desculpa muito. Eu falo: você está sendo... Fala o que você quiser. Não cabe uma pessoa como eu fazer esse tipo de tarefa, pela minha emoção, pelo meu trabalho, pela minha postura, etc. Então, um não é fundamental você dizer que você não tem que temer, você não tem que ter vergonha, você não tem que... Simplesmente, você tem que falar um não quando você vê que o que estão te solicitando vai te tirar o teu senso da tua identidade. Sim. Entendeu? Igual você falava: você pode vir aqui, vai, tira um pouquinho a tua kippah, etc. Só um pouquinho, ninguém vai ver, é uma vergonha para todo mundo. Desculpa. Não. É isso. Você está entendendo? Eu não estou pronto para poder abrir mão dos meus princípios, entendeu? Porque você está me denigrindo, você está me rebaixando, você está me tirando... Nem que seja por qualquer situação, né? Não é, às vezes nem é para denigrir, é aquilo que você não vai fazer e pronto, acabou. E uma coisa que eu acho, vou trazer isso de novo, Dani, porque essa é uma coisa muito importante aqui nesse programa do não, é que a gente está falando do não, esse que você falou, eu não tiro, mas você também não tem direito, e esse é o papel que você falou, se eu vou mexer na tua identidade, de falar para você: tira aqui para um pouquinho. Eu também tenho que saber falar esse não, de que eu tenho que ter o olhar ou não. Eu deveria saber que isso é não.
que eu não posso passar do limite do não. Eu vou te contar uma historinha, que não é de Rebbe, mas é de business, porque as minhas são de business. Sim. Uma vez eu tive um sócio, a gente teve uma empresa razoavelmente grande e a gente tinha lá um gerente operacional. E esse gerente operacional, ele era uma pessoa que viveu com eles muitos anos e ele, cara, começou a patinar, ele não conseguia, não dava conta. Ele realmente não dava conta. A empresa cresceu, enquanto a empresa era pequena, provavelmente ele fez um excelente trabalho. Quando eu cheguei já não era pequeno e aí realmente o trabalho já era um trabalho que precisava de uma pessoa que tivesse a preparação para aquilo e ele não conseguia dar conta. Ele não conseguia dar conta. O cara que promoveu ele durante o caminho da vida, que era o meu sócio, que promoveu ele durante o caminho da vida, reclamava. Falava, ele não dá conta, ele errou. Mas o que ele esquece é que quem promoveu ele no caminho da vida, quem não soube falar não na hora de falar agora essa promoção não é para você, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Ele deveria ter. Porque o cara veio pedir a promoção. Sim. Certamente. Não, você não vai me tirar, né? Agora que cresceu, agora você vai me tirar? Não, que isso? Vai, segue, bora lá. Não vou falar nada. Vamos embora, vamos fazer. Pô, cara de confiança, vai. Só que ele explodiu o cara. Foi um erro do próprio técnico, né? Do século de futebol, a mesma coisa. É isso. Porque você tem que saber falar o não para situações, isso que eu quero trazer, que não é o não só o teu não para você. Seja nas situações que você tá, às vezes... eu vi esses dias um videozinho de Instagram. Se o cara chegou numa empresa, 3 meses, o cara conseguiu uma promoção. E tinha um cara que já estava lá 3 anos fazendo a mesma coisa que ele, não foi promovido outro. É na historinha, a pessoa conta que ele falou, foi reclamar. Tô há 3 anos aqui, você não foi promovido, e o cara, 3 meses, ele falou, não tem problema, o chefe falou, não tem problema, vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar por que ele foi promovido e você não foi, beleza? Toma aqui R$10, faz um favor para mim, desce e traz para mim um cacho de banana. Bom, tá bom, claro. Foi lá, voltou, falou, infelizmente lá não tem banana. Então eu te trouxe R$10 de volta, andei, lá não tem banana, infelizmente estou te trazendo os R$10 de volta. Tá bom. Falou, agora você vai entender por que o outro foi promovido. Chamou o cara na frente dele, falou, olha, faz favor para mim, tô aqui R$10, vai lá embaixo, compra um cacho de banana. Aí o cara foi. Passou um tempo também, o cara voltou. O cara falou, olha, infelizmente não tinha banana, mas tinha maçã, tinha pêssego, tinha laranja, tinha melão. O cara falou que banana chega amanhã, peguei o telefone dele, se amanhã você quiser banana, é só a gente ligar para ele, traz a banana aqui em cima, inclusive, pra gente pagar. E ele falou, pediu desculpas, falou que aqui na Redondeza realmente eu não ia achar banana. Eu andei em mais uns 3 supermercados, não tinha banana, mas eu sei que a banana aqui chega nesse dia, aqui chega nesse dia, aqui chega nesse dia, e tinha todas as opções para você. Aí ele falou, ok, obrigado, tá bom, foi embora. Falou, você entendeu por que ele foi promovido? O que eu quis dizer com essa historinha é que o não que vem do outro lado, às vezes, ele é muito mais fundamentado do que às vezes você imagina também. Que a gente leva não na vida, por exemplo, quando a gente é criança que assiste televisão. Pai, mãe. E a mãe professor. fala, não, aí você fala, mas eles sabem o que eles estão fazendo. O não do limite, às vezes é mais bonito você perguntar por que eu levei o não, para você também poder evoluir. Para você também entender o porquê. Porque se você, vamos falar que a gente tivesse esse nível de consciência como criança, falar, pai, por que você está falando não? Seu pai falar assim, porque se amanhã você não vai aguentar ir para a escola, meu. Você sabe quando você dorme pouco, você não aguenta. Você vai chegar na escola dormindo, sua motivação vai a 0. Então, para que eu vou deixar você assistir televisão agora? Vai dormir, amanhã você vai se divertir na escola. É melhor você ir lá do que aqui agora meia hora na TV. É incrível. Mas você tem que ter a maturidade para conseguir puxar os nãos que você leva da vida, os porquê que você está levando não. Para você poder fazer uma decisão. Mas fala o seguinte, esse não que a gente está falando, quando a pessoa ela vai perder o próprio senso dele, da própria identidade dele, quando você fala ou não, é o maior sim que você está falando para a sua vida. O não... Perfeito. Isso é tão bonito isso. Tão bonito isso. Perfeito. O não que você fala para algo que vai realmente mexer com a tua personalidade, e você fala com convicção, não, é o maior sim que você disse para a tua própria vida. Isso é uma coisa muito bonita.
E eu acho mais. Essa situação que eu disse para você do meu amigo, do meu sócio, que não falou não e deixou a coisa acontecer, às vezes a falta do seu não para uma situação vai criar uma situação muito pior, Sim. mas muito pior, Sim. do que aquilo que você teria acontecido com você se você tivesse falado não naquela hora. Exato. Se você não medir a consequência dos nãos que você deixa de dar, seja para você, seja para os outros, Sim. e deixa com que a coisa ande, Sim. isso aqui pode causar problemas muito, muito mais sérios Sim, sim. do que se você tivesse encarado simplesmente o não naquela hora. Exato. Em qualquer nível que ele venha. Exato. Seja para patrão, seja para filho, seja para amigo, seja... Sim. Por isso é super importante na educação, quando a gente fala educação de pais e filhos, o judaísmo fala, a importância do não é fundamental. E porque existem muitas linhas, você deve conhecer, eu conheço muitas pessoas que falam o seguinte, meu filho pode de tudo, não existe não. Ele está errado. Está muito errado isso. Está muito errado. E depois você fala, não sei onde eu errei. Eu falei, pô, você não colocou, por que você não ensinou para o teu filho, entendeu? O não. Sabe, o não é uma das coisas difíceis. Não é fácil falar não. A gente está falando aqui, é um programa sério. É muito sério. Porque é um negócio muito difícil. sério. É uma palavra muito simples, mas é uma palavra muito complexa. Porque se você não está ciente desses itens que a gente falou agora, que é fundamental você falar ou não, só você tem a perder. Só você tem a perder. E muito. Você sabe, olha só, E eu muito. tô falando isso para você, você tá falando essa questão, e me veio outra história aqui na cabeça. Uma vez eu estava conversando com um gerente de um banco, isso faz muitos anos atrás. Sim. E a gente estava falando sobre gerente dar crédito para empresas, dá crédito, não dá crédito, tal. E ele falou uma coisa, isso eu nunca mais esqueci, porque ele falou uma coisa tão forte isso que ele falou, Dani. Ele falou assim, o gerente, ele ganha dinheiro quando ele faz você gerar operações com ele. Você gera operações, ele ganha dinheiro. Ele bate metas, ele ganha dinheiro. Sim. Então, ele não está preocupado com você. Tem gerentes que eles vão te dar crédito e você vai falir. Eles sabem que você vai falir. Mas ele vai te dando, ele vai te dando, ele vai te dando. Por quê? Porque ele está ganhando. Sim. Ele está ganhando. Sim. Então, quem não é um bom vendedor e que não olha para frente, que se você manter o seu cliente saudável, ele vai te dar menos, mas ele vai te dar a vida inteira, aquele vendedor que é grosseiro, e ele não sabe, ele, em vez de ele falar um não, ele estica. E você quebra. Ele te dá tanto crédito, que você quebra. Sim. Era certo ele falar não. Se ele tivesse falado não, você ia ter ajustado a tua empresa para aquela situação sem aquele capital, você teria feito sua empresa rodar melhor, você teria gerado negócio com ele do mesmo jeito, mas durante o caminho da vida. Sim. Mas ele é um cara ávido para ganhar grana, então o que ele faz? Ganancioso. Ele te estica e você quebra. Sim. Porque ele não fez o não, você foi no sim dele. Você não olhou para você olhou para a situação que ia te facilitar. Sim. E esse sim que ele foi te dando, na verdade, te levou pro buraco. Sim. E você pensa que ele não sabe. Você ainda pensa que ele é um justo, ainda bem se não fosse o meu gerente, ele me salvou dessa. Ele salvou, tá te botando no buraco, tá te cavando mais para dentro. Tá te enterrando. Tá te enterrando. E você não tá agradecendo. E você está agradecendo. Que mundo, né? Que mundo da mentira. Não é uma coisa interessante isso? Porque é a mesma coisa que acontece com um filho, com um empregado, com um funcionário, com qualquer coisa. Isso é a mesma coisa. Se você não souber dar um não para um amigo, às vezes... Fundamental. Fundamental, você tem que falar, não, meu, para. Isso você falou, e você sabe, isso acontece muito na vida, que quando você está numa situação como essa, e você tem um amigo verdadeiro, que ele está te falando um não, que é pro teu bem, você não é capaz de enxergar isso. Você enxerga o que ele está sendo muito ruim com você. Isso. Mas é igual o filho que não quer assistir televisão e fala não. Ele também acha que você é um péssimo pai. Exatamente. Ele falou, o que você quer? Que eu vou te dar mais velho para você se afundar cada vez mais? Isso. Por que eu tô te dando, sabe, tô te dando a pá para você enterrar? Loucura. Muito bom, viu, Rabino Dani? Vamos trazer os 5 pontos de novo para a gente fazer as nossas... Estamos chegando nos momentos finais do nosso Papo Kasher. 5 pontos. Primeiro, corpo cansado. Corpo cansado, não. Segundo... Qualidade de trabalho diminuindo. Perda de qualidade. Não. 3. Quando você não tem mais tempo
para as coisas importantes. Se você não sabe eleger prioridades para as coisas boas da vida, não. Quinto ponto. Quando você está perdendo motivação. Quando você está perdendo Não, esse é o quarto ponto. Quarto, motivação. Então vamos de novo. Pera. Falhamos, voltamos. Vamos lá. Primeiro, corpo. Corpo cansado. Não. Depois... Qualidade diminuindo. Qualidade diminuindo, não. Terceira. Coisas importantes. Coisas importantes, não. Quer dizer, tem que saber... Tem que dar a prioridade certa. Não pode dar... Tem que saber falar não para as coisas para você eleger as prioridades certas da vida. Quarto. Perdendo motivação. Perder motivação. Chega uma hora, não pode falar, deixar de falar não e vai perder motivação. Fala não pro filho, não pode ficar na TV mais meia hora que amanhã você não tem pique para continuar. Ou você no teu trabalho também. Não, desliga a TV, chega, para, não tô trabalhando mais com aquela motivação. A hora de repensar, tem que falar um não aí, para tudo não. Quinta, quando você está perdendo o seu senso de identidade. Você não pode se vender pro sim. Não tem pode. Que segurar o não. Não pode se vender pro sim. Você não pode se vender pro sim. Não é o limite da sua integridade. Ética, moral, não tem o que falar. Muito bem. Rabino Dani, interessante. E assim, eu achei interessantíssimo. Tema trazido pela nossa querida produtora Carol Azulay. Nos trouxe aqui esse tema para que a gente, quando falar o não, isso aqui ela deve ter repensado isso aqui lá, alguma coisa, falou, vou ver o que eles vão falar disso. E foi um excelente programa, Rabino Dani. E voltaremos. Dani, a gente é teimoso. A gente não fala não. A gente volta terça-feira que vem, 8h30 da noite, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram. Não tem desculpa. Consegue ver a gente aonde quiser, indicando para amigos e inimigos. Pessoal, precisamos subir a nossa audiência incessantemente. YouTube mais de 1.000. Precisamos chegar nos 5.000 no Instagram, Rabino Dani. Nos ajudem, indiquem. Vamos, pessoal. Vamos. Muito bem, estaremos de volta terça-feira que vem, com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede seus estúdios, meu grande amigo Javier, um beijo enorme para você. E voltaremos, Rabino Dani, se Deus quiser, Lechaim, Rabino Dani, até a semana que vem.